Agora 10 horas e mais 38 minutos, já estava com certeza sentindo muita falta, já dá para abrir a tela, né? Hoje nós temos nesta segunda-feira o prazer de receber, né, novamente o doutor Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado, e hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor nesta segunda-feira, começando muito bem. Doutor, tirou umas folguinhas, já estávamos sentindo falta do senhor, não só nós da TV, mas também, é claro, o telespectador sempre acostumado com o doutor Cássio. Obrigado por ter vindo, doutor. Bom dia, Edilson. Bom dia a todos. Inicialmente, lamento a minha ausência nesses dias aí que passaram, mas acabei programando um pouco, né, de descanso no meio da nossa rotina. Aí. É bom. E estou de volta aqui, espero contribuir mais um pouquinho com algumas informações jurídicas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito do consumidor, tentar explicar alguns pontos mais sensíveis da relação do consumo, algumas dicas aí para quem está comprando produto pela internet, quem às vezes acaba tendo uma dificuldade, encontra o produto com algum defeito ou com vício. Eu espero que a população, de modo geral, fique um pouco mais informada. Com certeza, doutor, vai ser um ótimo programa o dia de hoje. Você que está em casa, amigo trabalhador, dona de casa, já está com a TV ligada, então se concentra, pode também participar, tirar as suas dúvidas. O telefone está na tela, 47-3360-1101, 3360-1101. Pode enviar sua pergunta, sua dúvida aqui para a produção remete para nós perguntar aqui para o doutor Cássio hoje, que vai ampliar as informações sobre direito do consumidor. Já tem pergunta aqui, doutor, que nos chegaram. Bom dia, doutor Cássio. Bom dia, Dilson. Qual é o prazo de arrependimento em compras na internet? Isso é uma pergunta bastante pertinente, doutor. Sim, na verdade, sim. Qual que é a ideia do legislador? Primeiro, até para as pessoas entenderem a lógica por trás do sistema jurídico, né? Quando você faz uma compra presencial, você tem a oportunidade de olhar o produto, de conferir o produto, de verificar se ele atende às suas necessidades. Quando você faz uma compra pela internet, por mais que você tenha todas as observações eventualmente informadas, que é por obrigação do fornecedor, do vendedor botar as informações na internet, muitas vezes você pode se confundir com isso e quando o produto chegar, ele não ser exatamente aquilo que você esperava. Então, nesse caso, você tem até 7 dias para exercer o direito de arrependimento. Você informa a pessoa que você comprou, a empresa que você comprou, que você não está satisfeito, que você não tem interesse mais no produto, envia o produto de volta e é feito o estorno da compra. Tá? Agora, é importante as pessoas entenderem que esses 7 dias é exclusivo para vendas não presenciais. Quando nós estamos internet. Então, pela internet. Quando nós estivermos falando de venda presencial, o consumidor não tem esse direito. Ele não pode levar o produto para casa e no dia seguinte se arrepender. Então, ele tem que entender que pela legislação é um direito exclusivo da negociação via internet. Claro que algumas empresas existe uma política de devolução e uma política de troca diferente. Mas daí você tem que verificar se essa empresa está dando um benefício extra, alguma coisa além da legislação. Um bom senso, de repente, né, doutor, da empresa. A empresa talvez ela determine que até em 48 horas, algumas empresas às vezes trazem essas oportunidades para bom grado com o consumidor, mas não é obrigatório. Por lei, venda presencial não tem direito a arrependimento. Até porque o cliente vai, né? O consumidor vai na loja, está vendo o produto, um exemplo, o celular, você está vendo, está manuseando, você está vendo as funções, tá? Não, é isso que eu quero? Não, beleza, é isso que eu quero. Então não dá esse direito, né, doutor? Exatamente. É diferente da compra da internet, que você compra na internet é uma coisa e de repente o que chegou não é, um Exatamente. outro produto. Até de um modo geral, a gente tem que entender que tem que preservar também as empresas, né? Imagina chegar numa loja, tu pega o produto, tu experimenta, tu vê a funcionalidade dele, tu leva para casa. Daí tu abre a caixa, tu abre o lacre, tu corrompe o produto, utiliza ele. Devolver isso para a empresa não ter prejuízo é praticamente impossível. Nessa condição, a empresa naturalmente vai ter prejuízo. Então, a legislação ela também tenta, de modo geral, equilibrar a balança para que não fique muito pesado. Perfeito. Comprou pela internet, tem 7 dias. Quando é venda presencial, não tem esse direito. E quando o cliente compra, doutor? Comprou, foi na loja, comprou, levou para casa e esse produto deu problema em casa, por exemplo, né? Sim. A gente tem que lembrar daí da regra que a legislação ela traz, da questão da garantia legal. Nós temos que primeiro conceituar um detalhezinho que é o seguinte. Existe a garantia legal, existe a garantia contratual. A garantia legal é aquela que é determinada por lei. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que produtos duráveis têm garantia legal de 90 dias e produtos não duráveis 30 dias.
O que a gente pode conceituar como produtos não duráveis? Produtos para consumo, alimento, coisas que acabam sendo utilizadas com prazo de validade curto. Tem 30 dias de garantia. E ainda a questão do alimento tem que ser um pouco relativizado, porque depende do tipo de alimento. Quando se trata de frutas, algumas coisas assim, existe uma certa conceituação diferente. Mas, de regra, é 30 dias produtos não duráveis e 90 dias produtos duráveis. A partir do momento que você levou o produto para casa, você tem 90 dias de garantia legal. Se esse produto apresentar algum defeito, algum vício, você pode, pelo Código de Defesa do Consumidor, exigir que a empresa faça o conserto. A empresa tem 30 dias para fazer o conserto. Se a empresa não consertar esse produto em 30 dias, daí você pode exigir a substituição do produto por outro semelhante, ou você pode pedir a indenização do valor que você pagou. Você pede a restituição eventualmente do valor que você pagou e está tudo certo. Mas tem um detalhezinho aí também. Às vezes, as pessoas acham que esses 90 dias, ele começa somente da entrega do produto ao consumidor. Olha só. Nós temos que lembrar a questão do vício oculto. Existem alguns produtos que você leva para casa e você não sabe que ele possui um vício de fabricação e que você acaba descobrindo muitas vezes 4, 5 meses depois. Após, né? Após. Se o consumidor conseguir provar essa situação do vício oculto, os 90 dias começa do descobrimento do vício oculto. Então acaba esticando esse prazo aí quando a gente fala de vício oculto. E daí nós temos também a situação da garantia contratual. Algumas empresas, algumas instituições, além de dar a garantia prevista por lei, eles acabam ampliando a garantia do consumidor. Um exemplo, algumas empresas de telefone, por exemplo, elas acabam dando lá 2 anos de garantia, 1 ano de garantia. Então, essa se chama garantia contratual. A própria empresa ela estende a garantia para atrair os seus consumidores no sentido de que o produto é de qualidade, de que vocês podem comprar o produto e ficarão seguros durante um bom tempo, podendo utilizar aquele produto e caso venha apresentar alguma falha, vocês vão para assistência técnica e não haverá custo para consertar aquele produto. Então é importante distinguir aí a questão de garantia legal, garantia contratual e também a diferença entre o vício oculto e o vício aparente. Quando é vício aparente, corre-se os 90 dias do momento que retirou o produto. Quando é vício oculto, corre-se a partir do momento que o vício é descoberto. Muito bem. Agora 10 horas e 45 minutos. Hoje, Direito do Consumidor com o Dr. Cássio Timóteo da Costa. Está com dúvidas? Está acontecendo alguma coisa? Você comprou algum produto na internet? Está em casa? Quer perguntar? Telefone na tela, 3360-1101. Você pode participar ao vivo nesta segunda-feira com a gente. Mais uma pergunta para o Dr. Cássio. Bom dia, doutor. A empresa, uma pergunta, doutor. A empresa pode cobrar frete para a entrega do produto ou de determinados produtos? Pode sim, tá, disso. Na verdade, existe uma confusão muito grande com os consumidores no sentido de que, supostamente, se ele está pagando o produto, ele tem direito a receber o produto apenas pelo valor que ele está pagando. Não é verdade. Na verdade, o transporte, o deslocamento, a entrega desse produto é por conta do consumidor, se previamente esclarecido no momento da compra. O consumidor vai comprar na internet, está lá, R$2.000 o produto, mais R$100 de taxa de entrega. Se tiver claro essa informação ao consumidor, o consumidor ele é responsável por este pagamento. Algumas empresas, obviamente, empresas maiores inclusive, elas acabam isentando essa tarifa de transporte e o que acaba gerando confusão ao consumidor, essa situação de que algumas cobram, outras não cobram. Essas empresas maiores, por ter uma logística mais organizada, por ter uma estrutura, o próprio transporte, daí muitas vezes eles acabam isentando o consumidor dessa despesa. Mas é totalmente legal a empresa cobrar essa taxa de entrega do produto, desde que esteja previamente elencado no momento da compra e descrito claramente ao consumidor essa despesa. Principalmente se a loja terceiriza esse serviço, né, doutor? Sim. Que a maioria terceiriza, né? Pegam fretes de fora, então tem que cobrar para poder pagar o motorista, não é verdade? A gente pode até notar que muitas vezes, quando a gente pega essas grandes empresas de marketplace, né, quando elas têm o anúncio de um terceirizado dentro da própria página deles, de regra, a incidência da taxa de transporte, da tarifa de transporte, isso é normal. Agora, quando a gente tem empresas de grande porte, empresas que dominam o mercado, por exemplo, essas empresas elas conseguem muitas vezes isentar o consumidor desse tipo de despesa. Mas é obrigação sim do consumidor pagar a taxa
e não tem como ficar isento dessa despesa aí. Ainda nessa linha de raciocínio, doutor, falando de empresa, de lojas, de entregas, enfim, temos mais uma dúvida. O entregador é obrigado a montar o produto na casa do cliente? Sim, assim, Edilson, parece muito absurdo, né? Muitas vezes a gente imaginar que esse tipo de problema acontece, mas eu já presenciei alguns casos nos escritórios de dar confusão. O pessoal chega, por exemplo, um roupeiro na casa do consumidor, o consumidor comprou esse imóvel pela internet e querer exigir que o entregador monte o produto. Nós primeiro temos que entender assim, se no momento da venda foi oferecido a montagem pelo preço incluso ou por uma taxa extra, serviço completo, daí sim pode ser exigido. Agora, se você comprou o produto e ele não estava determinando a montagem do produto, você não pode exigir essa situação do entregador, tá? Inclusive, tem que tomar cuidado em algumas circunstâncias, a questão da entrega. Muitas vezes, você mora no 20º andar e daí o entregador chega com o produto lá embaixo e daí a gente enfrenta aquelas dificuldades de comunicação entre as pessoas. O entregador diz, eu não vou subir 20 andares de escada com esse produto. E daí tem que ver a questão de que se você deixou isso claro também no momento, né? Morava lá em cima, como que isso vai acontecer. Então, assim, a gente sempre fala que tem que existir bom senso das pessoas, né? Tentar compreender também que a questão do transporte, basicamente a obrigação é entregar até a sua casa e a pessoa também tem que tornar fácil essa entrega e não dificultar isso para que não passe e não extrapole o seu direito, né? E até porque, doutor, também tem que ter o bom senso, quem compra, né? Sim. Saber que o motorista que está indo levar o produto não é um montador de imóveis, né? Necessariamente. Ele é um motorista, às vezes só está levando até o local. Tá fazendo a o entrega. Montador é outra coisa, é outra pessoa especializada para montar um móvel, não é? Exatamente. Sim, a gente acaba vendo no dia a dia no escritório algumas situações bem inconvenientes, assim, às vezes por falta de bom senso do consumidor, às vezes por falta de bom senso também de quem está fazendo a entrega ou do funcionário. Então é importante as pessoas tomarem cuidado com os detalhes. A partir do momento que você comprou apenas o produto, não comprou a entrega, a instalação, perdão, você vai ter apenas a entrega do produto. A instalação é um serviço à parte, que você ou vai ter que contratar um terceirizado para fazer, ou muitas vezes tem a opção de contratar a própria empresa para que indique um parceiro ou um prestador de serviço local para que faça essa instalação. Mais uma pergunta chegando, doutor Cássio, pode participar, 3360-1101, aproveitando o tempo, agora 10 horas e 50 minutos, já vamos com um breve intervalinho rapidinho, mas antes, bom dia, doutor, queria saber qual é a garantia legal dos produtos conforme o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, doutor Cássio. Sim, essa aí na verdade é uma repetição do que eu já havia falado anteriormente. Nós temos aí a garantia de 90 dias para bens duráveis, 30 dias para bens não duráveis, e nós temos que distinguir a diferença entre garantia legal e garantia contratual. Então, de regra, a legislação determina esses 30 dias e 90 dias, aí, dependendo do tipo de produto. Tá? Perfeito. A gente também tem que fazer uma pequena distinção na questão de se essa garantia estendida, entre aspas, ela soma-se a partir da garantia legal ou ela pega a garantia legal junto. O que eu quis dizer? Você tem 1 ano de garantia. De regra, como a garantia contratual é algo concedido pela empresa, é algo além, você tem que dar uma lida daí na questão da garantia contratualmente, porque de regra ela seria 1 ano corrido desde o momento da entrega do produto. Ela não seria além dos 90 dias. É importante o consumidor sempre dar uma boa olhada nessa garantia fornecida contratualmente pela empresa, pelo fornecedor do produto, para que não se confunda acreditando que seja 90 dias mais 1 ou mais 2, e às vezes não é, às vezes acaba perdendo aí o prazo para reclamar ou para ter direito à assistência do produto. Tá? 10h52, ao vivo nesta segunda-feira, seja bem-vindo ao nosso programa A Hora do Povo. Nós vamos rapidinho para um intervalo comercial e já voltamos a conversar mais um pouquinho aqui com o Dr. Cássio hoje sobre direito, direito do consumidor. Fique ligado, já voltamos. Voltamos com o programa A Hora do Povo, diretamente do Complexo Cristo Luz, nesta segunda-feira para todo o nosso litoral catarinense. Um abraço aí para os nossos telespectadores de Tijucas, de Palhoça, de São José, pessoal aí também da capital do estado, Florianópolis. Estamos juntos com nossa programação local aqui e, é claro, gerada diretamente aqui
de Balneário Camboriú para boa parte do nosso estado de Santa Catarina. Hoje o assunto é defesa, direito, né, ou defesa do consumidor, como queiram, com o doutor Cássio Timóteo da Costa. Já chegou mais pergunta nesse intervalo, doutor, partimos para a parte final do programa. Doutor, caso a empresa não cumpra o Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC, como é abreviado, o que o consumidor deve fazer? É importante essa informação, porque muitas das vezes nem sequer vão atrás, né, doutor? Sim. Não sabem dos seus direitos. Né? Na verdade é importante deixar claro ao consumidor que ele tem que tomar cuidado com a inércia, né? Esse fato de não fazer nada, deixar o tempo passar, acaba muitas vezes decaindo o direito dele reclamar e de poder eventualmente ter a restituição aí dos prejuízos que teve. Então, assim, num primeiro momento, a minha orientação é que o consumidor ele procure ou o PROCON ou ele acesse o site do consumidor.gov e faça uma reclamação lá. Esses dois mecanismos, eles administrativamente, eles buscam soluções junto às empresas, às instituições, para tentar corrigir a situação ou resolver o problema do consumidor. Se eventualmente, assim mesmo, não for solucionada a situação, a empresa não dar um suporte adequado ao consumidor, a minha orientação é daí que procure um escritório de advocacia da sua confiança, com agilidade, para que consiga postular em juízo eventuais reparações e prejuízos aí que o consumidor vier a ter nessa relação de consumo. Mas é importante o consumidor principalmente entender que ele não pode ficar inerte, ele tem que acionar a esfera administrativa, a esfera judicial com agilidade, para que não haja eventual decadência do direito de reclamação pelos seus danos. Muito bem, doutor Cássio, eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor para fazer, agora saindo um pouco do roteiro, perguntando, e o que acontece também, né, nas lojas e cotidianamente acontecem realmente esses fatos aqui, porque o senhor se depara com isso no seu escritório. Sim. As lojas podem, doutor, cobrar valores diferenciados no cartão de crédito e no débito ou a dinheiro? Sim, produto na verdade, tem diferença? Na verdade, sim. Há praticamente 2 anos atrás, não se podia fazer distinção entre cartão de crédito e dinheiro. Agora, houve uma autorização do Banco Central para que pudesse ser cobrado valores distintos no cartão de crédito e no dinheiro, se for feito parcelamento. Mas isso tem que ser previamente informado ao consumidor. Existe uma orientação nova aí da economia, né? Que a gente consegue hoje fazer essa distinção no momento da venda. Se for comprar parcelado é um valor, se for comprar no cartão de crédito, e se for pagar no dinheiro é outra situação. Antigamente não podia fazer isso, antigamente era proibido, inclusive, o PROCON inclusive multava as instituições que faziam esse tipo de prática, mas atualmente pode ser feito sim. Só tem que tomar cuidado o consumidor para eventuais abusos, né? A gente tem que entender mais ou menos aí que a tarifa de cartão de crédito, dependendo das instituições, trabalha na faixa de 3% a 5%. Exato. Para que daqui a pouco a pessoa vai comprar R$1.000 à vista e no cartão de crédito vai custar R$1.500. Não se justifica esse tamanho de aumento. Então, que tem que ser algo também dentro de uma certa proporcionalidade, de uma lógica, né? Para que não haja nenhum abuso aí por parte das empresas. Ou seja, o consumidor tem que sempre ficar de olho, né, doutor? Isso. Porque o mercado está aí, né? E aquele famoso ditado, né? Golpes está aí também, né, Sim, doutor? Cai quem certeza. quer, né? Cai quem quer. Tem uma pergunta aqui também, doutor. Bom dia, doutor. A loja pode oferecer, doutor, promoções de um tipo de produto no pagamento em dinheiro? Ou seja, no pagamento à vista é um valor, se você vai parcelar é outro. É diferenciado esses valores, doutor? Ou a loja pode executar isso? Na verdade, assim, a questão que a gente tem que pensar nessa venda é a mesma lógica que nós estávamos respondendo a pergunta anteriormente, mais ou menos. Se for uma promoção, por exemplo, hoje pagamento à vista, a empresa está concedendo com desconto, pode sim. Parcelado é outro valor. Inclusive, é muito aplicado pelos marketplaces hoje. Esse tipo de pagamento no Pix você ganha 5%, 10%. No pagamento, promoções. Isso, no pagamento do cartão de crédito o valor é outro. Não há problema nenhum. Porque existe hoje a regulamentação que autoriza a diferenciação de pagamento à vista e aí pagamento no cartão de crédito. Pode ser cobrada essa diferença sim, sem problema algum. Doutor, mais uma e a última pergunta do nosso questionamento a respeito dos estacionamentos, que também, em muitas situações, o senhor já deve ter se deparado. Estacionou o carro num determinado estacionamento de um comércio, né, que oferece o estacionamento para o cliente e o carro foi danificado. De quem cobrar isso, doutor?
Sim, assim, a gente tem que pensar a questão do dever de cautela, né? Nós temos uma grande problemática, por exemplo, quando a gente tem as instituições, principalmente supermercados, que daí tem o controle de acesso ou não tem o controle de acesso. Existe uma discussão tremenda na jurisprudência sobre isso daí, tá? Então a gente vai pensar no que é predominante de entendimento. O predominante hoje é se é cobrado, se é tarifado, total responsabilidade de quem cuida do estacionamento. Se o estacionamento é gratuito e não existe fiscalização, não há responsabilidade. Se o estacionamento ele tem controle, mas não tem tarifa, daí a gente entra numa discussão jurisprudencial tremenda, porque assim, aquele que detém o controle do estacionamento, ele não está lucrando com o estacionamento, então, por óbvio, não seria lógico exigir dele qualquer valor de indenização, porque ele não estaria lucrando com aquele serviço, mas ele teria o dever de cautela em razão do controle que ele exerce. Então, nesse caso, a gente tem uma jurisprudência dividida hoje sobre dever de indenizar ou não indenizar. Mas, de regra, a gente precisa entender esses três cenários. É cobrado, tens que pagar. Não é cobrado e não tem cancela, não tem nada que controle o acesso, não tens obrigação de pagar. Existe o controle, existe a manutenção de segurança e não tem cobrança, daí a gente entra numa discussão jurisprudencial aí, se a ausência do pagamento é uma questão que vincula a indenização ou não. Muito bem, tá certo, doutor Cássio. 11 horas e 2 minutos. Gostaria de conversar um pouquinho mais, mas o tempo não nos permite. Temos ainda as matérias policiais que foram realmente movimentadas no final de semana. Doutor, venho agradecer mais uma vez a sua presença nessa segunda-feira, abrindo a nossa semana de trabalho, desejando ao senhor uma ótima semana e lhe esperando na próxima segunda-feira com mais um tema aí para os nossos telespectadores. Perfeito, Adilson. Mais uma vez, obrigado, né? Agradeço de coração estar aqui, a oportunidade também. Agradeço a todos por estarem nos assistindo, de dar a oportunidade também da gente compartilhar um pouco do conhecimento do dia a dia. E desejo a todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Sempre é bom receber o Dr. Cássio aqui na próxima segunda-feira, que estará com a gente ao vivo. Fique ligado com a gente, vamos para um breve e rápido intervalo comercial e logo após voltamos para as ocorrências policiais na nossa região. É um instante só.